Aqui no mundo da psicologia, você vai ver muitas coisas, como por exemplo, o Freud analisando o seu inconsciente e tentando descobrir o porquê você ainda não se inscreveu nesse canal. E vai te ensinar até como reforçar um comportamento. É mais ou menos assim. Você dá um like nesse vídeo e assim você faz com que eu faça vídeos cada vez melhores, beleza? Então, bora pro vídeo. Tu, como neurocientista, como é que tu enxerga o suicídio do ponto de vista do cérebro? O que ele tá tentando fazer ali? O suicídio, ele é um fim de caminho, normalmente, que também é multivariável. As pessoas acham que todo suicida tinha depressão. Não. 70% dos suicidas apresentam um quadro depressivo. A doença, a depressão. Então podemos entender o suicídio, a grande maioria dos suicídios, como um desfecho da doença, a depressão. Ela vai se agravando, ela vai se agravando, ela vai se agravando. Os pensamentos ruins, ruminativos, de culpa, né, de desânimo, de desesperança. O pensamento de morte começa a vir, o pensamento de morte começa a tomar tamanho. Não vejo mais graça nessa vida. Ai, eu não queria nem mais estar aqui. E aquilo vai tomando forma. E chega um dia que ele vai lá e comete o ato. Nesse caso, nós estamos falando de um suicídio envolvido num quadro depressivo, da doença depressão, como a evolução dela. Mas 30% dos casos não estão envolvidos no contexto depressivo. São pessoas, às vezes, impulsivas, que cometem um ato suicídio por um impulso de desespero e angústia. E tem pessoas que cometem um suicídio que são absolutamente tranquilos, não apresentam nenhum diagnóstico psiquiátrico, são melancólicos, existencialistas, e vão lá, acham que isso aqui não tem muita graça, e comete suicídio. Então veja que o suicídio tem vários componentes, né? Posso afirmar que a maior parte desse componente, de quem se mata, realmente faz parte de um desfecho, de uma evolução da gravidade da doença depressão. Por isso que nós psiquiatras internamos pacientes que nós vemos riscos de suicídio. Esse paciente é internado para a proteção dele. Como é que tu consegue enxergar isso? Como é que isso se manifesta para tu concluir que ele tem que ser internado? Legal. O risco de suicídio tem alguns indicativos que nos dá em relação a baixo risco, risco intermediário e alto risco de suicídio. Isso está relacionado muito ao que ele está pensando enquanto morte. Vou te dar um exemplo. Eu pergunto assim para ele: vem cá, cara, como é que tá essa sua vontade de viver, de morrer? Como é que tá essa sua cabeça em relação a isso? Aí ele fala assim: doutor, eu perdi a vontade de viver, sinceramente. Mas você está pensando em alguma coisa para tirar a sua vida? Não, isso não passa na minha cabeça. Só a vontade de não estar vivo mesmo. Concorda comigo que isso é uma gravidade, vou botar assim, de 0 a 10, 2, em relação ao suicídio? Porque num primeiro momento ele só está com a vontade de não viver, mas passa longe alguma coisa dele tirar a vida dele. Mas já é alguma coisinha. Mas aí não entra se o cara tá querendo fazer isso, ele te dá essa resposta para tu não desconfiar? Precisa de uma habilidade muito grande na consulta. Pois é. Tem. A gente precisa a gente chama de rapport, essa relação médico-paciente, ele confiar em mim. Às vezes não vai ser na primeira consulta, às vezes vai ser na segunda, na terceira. Os familiares são muito importantes nesse momento para trazer a gente frases que ele fala em casa. Às vezes é a mãe que vai falar. Por isso, uma boa consulta psiquiatra, nesse momento, eu preciso ouvir mãe, eu preciso ouvir pai, eu preciso ouvir um amigo, uma namorada, uma esposa, um esposo. Então, uma boa consulta psiquiatra, nesse sentido, eu escuto o paciente e pessoas ao redor do paciente. É neste contexto que eu tomo minha conclusão lá no final. Então, a ideação suicida, ela vai passando em termos de gravidade nesse sentido. Então, a primeira coisinha é a pessoa perder a vontade de viver. Depois ela vai pensando, aí agrava mais um pouquinho, ela vai pensando, eu poderia tirar minha vida. Aí um terceiro passo, ela já começa a pensar em métodos de tirar a vida. Num outro passo, ela começa a fazer planejamento, ela chega a comprar o veneno. No quinto passo, ela escreve carta de despedida. Isso é uma constante? A carta? Não só a carta, mas ela grava alguma coisa, ela deixa alguma coisa registrada, uma mensagem. Então veja que a ideação suicida ela vai passando por uma gravidade de um baixo risco a um altíssimo risco. E a gente pega o paciente aqui, nesse espectro aqui. E é isso que vai definir muito a nossa conduta. Mas mesmo quando o risco é baixo,
que às vezes não é necessário uma internação. A gente chama a família e fala assim, vocês não podem ficar longe dele. Vamos cuidar dele esses 15 dias, esses próximos 30 dias de uma forma mais próxima. Eu vou medicar, ele vai ter o apoio do psicólogo e tal. Vocês vão estar muito junto dele, qualquer coisa você me fala, tal. Então nós vamos conduzindo assim. O paciente de risco intermediário para alto, a gente precisa internar muitas vezes, porque às vezes não tem esse suporte familiar de 24 horas e ele está em altíssimo risco para suicídio. Esse cara, antes dessa situação mais grave que precisa de atenção da família, não é uma coisa meio delicada que o cara pode acabar se sentindo meio que um monstro ou um alien que tá todo mundo olhando e cuidando, e aí isso alimenta mais ainda essa vontade ou esse deslocamento que ele tá se sentindo na vida? Pode, porque ele pode ter uma sensação de peso ainda maior, né? Pois é. De culpa e de peso. Tá aí talvez a importância do remédio. Uhum. Olha que interessante. Uhum. Então, eu que sou o autor do Anti-Tarja Preta, nesses momentos o remédio tem uma ação fantástica. Porque ele consegue tirar esse paciente desse breu e trazer ele para um estado de uma luz melhor. Onde ele não vai se sentir tão culpado, onde ele não vai se sentir tão pesado. Ele falou, cara, eu tô melhorando, pai. Nossa, hoje pela primeira vez eu acordei um pouquinho melhor. Mas de fato, num primeiro momento, é um período muito crucial, muito pesado para todo mundo. E nesse momento, o remédio passa a ser a ferramenta mais importante do tratamento, porque ela sim é capaz de trazer uma estabilização neuronal, cerebral, de humor, de afeto, do conteúdo do pensamento. Então é muito comum ver os pacientes nesse estado de gravidade delirar muitas vezes, achando que ele é o culpado da tristeza, da miséria humana. Isso é um delírio. Doutor, eu tenho certeza, doutor, que a culpa desse coronavírus foi minha. Já ouviu isso? A gente chama de delírio do quadro depressivo. Você vê a gravidade. Então, doutor, eu tenho certeza que isso tudo que está acontecendo é minha culpa. Eu não posso ficar vivo, doutor. Olha a tragédia que eu casei. Cara, isso é gravidade de doença. Parece que o cérebro está tentando achar uma justificativa, né, pra se apagar, pra desligar, né? E aí são várias explicações psicodinâmicas, né? Por que dessa culpa? Por que ele carrega isso tudo? E a gente medica, Arthur. Ele vai acompanhando de perto, ele vai melhorando, ele vai saindo desse delírio. Aí chega um dia que ele fala assim pra gente, caramba, velho, como é que eu pensei aquilo, cara? Que loucura. Doutor, muito obrigado, eu tô ótimo. Melhorei bastante. E ali a gente fez uma intervenção, salvou a vida de uma pessoa, e essa pessoa resgatou de novo sua segurança, sua autoestima e bomba na vida. E muitas vezes eu encontro essas pessoas em Brasília, nos restaurantes, nos shoppings, às vezes eu nem lembro mais da fisionomia delas, elas batem no meu ombro e falam, cara, você salvou a minha vida ali, às vezes numa palavra, numa frase, numa coisa que você fez. Isso não tem preço, né?